Mistérios da Antiguidade. Nas profundezas subterrâneas das movimentadas e soalheiras ruas de Roma moderna encontramos uma outra cidade adormecida. As suas portas, presas no tempo, abrem-se para um misterioso labirinto, frio, silencioso e eternamente escuro. No interior das catacumbas, pinturas e artefactos ornamentados decoram as paredes que outrora se enchiam de cadáveres humanos. Restos mortais de pessoas que acreditavam que estas câmaras estreitas conduziam à vida depois da morte. Durante 3 séculos, os cristãos da Antiguidade foram perseguidos por um tirânico Império Romano. O seu culto era ilegal. Foi durante esta época que os primitivos cristãos de Roma enterravam os seus mortos em corredores subterrâneos, na crença que, à semelhança da história bíblica de Jesus Cristo, que foi sepultado numa gruta, também eles seriam ressuscitados para uma nova vida. Quando estas velhas catacumbas foram finalmente descobertas, chegou-se à conclusão que existiam mais de 40 locais, formando um complicado labirinto de túneis que se entrecruzavam por baixo de Roma e abrigavam quase 5 milhões de corpos. Quando olhamos para esta coleção de cidades escondidas, torna-se claro que os esforços e as esperanças dos construtores das catacumbas eram de uma tal magnitude, capaz de tornar estes labirintos uma das grandes maravilhas da humanidade. Quem construiu as catacumbas? As cidades da morte. Um falecido não pode ser nem cremado nem enterrado dentro das muralhas da cidade. Assim decretava a lei romana entre os séculos II e IV depois de Cristo. Esta norma rígida sobre a forma como deveriam ser destruídos os cadáveres era imposta a todos os residentes de Roma. A maior parte dos romanos eram pagãos e preferiam ser cremados. As cinzas eram colocadas em pequenas urnas à superfície. No entanto, os primeiros cristãos e judeus de Roma insistiam em enterrar os seus mortos. Os cidadãos mais abastados tinham ladeado as estradas nos limites da cidade com túmulos familiares. Esses túmulos eram chamados catacumbas, uma palavra grega que significa nas cavernas. A designação teve origem nas cavernas naturais que ladeavam a Via Ápia, uma das antigas estradas que utilizavam os viajantes para entrar e sair de Roma. Foi no seu interior que o primeiro cemitério cristão foi construído à superfície. As catacumbas de Roma evoluíram destas primeiras. A maior parte está fechada ao público, de forma a proteger as pinturas murais que até a simples respiração humana poderia danificar irreparavelmente. Embora esta arte funerária tenha sido criada provavelmente para divertir os mortos, acaba por ser também uma janela única para o passado, revelando hábitos diários e antigas crenças religiosas na Roma dos séculos II e III depois de Cristo. A construção das catacumbas teve início no século II. A mudança de cemitérios à superfície para cemitérios subterrâneos deveu-se à necessidade de mais espaço. Os primeiros cristãos escavaram um vasto sistema de andares compostos por galerias e corredores e ligados por degraus estreitos e íngremes que podiam descer até 4 pisos. Estas passagens medem cerca de 2,5 metros de altura e quase 1 metro de largura. Nas paredes foram escavadas sepulturas chamadas lucoli, palavra latina que significa espaço pequeno, cada uma com o tamanho suficiente para depositar um corpo. Foi nestes lucoli que os corpos dos cidadãos comuns, trabalhadores, crianças e idosos foram enterrados. Os ricos eram frequentemente sepultados em sarcófagos de mármore trabalhado, a forma mais dispendiosa de enterro. Os santos e os mártires, que morriam em nome da fé, eram sepultados no acrisólio, considerado um local de honra. Consistia numa sepultura escavada na parede por baixo de um nicho semicircular, também escavado na parede e decorado com figuras simbólicas pintadas.
muitas catacumbas foram batizadas com o nome dos santos que lá foram sepultados. As catacumbas com o nome de São Pedro e São Marcelino contêm pinturas que fornecem pistas sobre os homens que escavaram estas cidades da morte. Na verdade, as catacumbas foram construídas por uma corporação de escavadores profissionais. Eram os chamados fassori, que significa os que fazem cavernas. Eram como um sindicato. Estamos a falar de uma arte especializada, de um ofício muito difícil. Os fassori trabalhavam no subsolo rochoso por baixo de Roma, composto de tufo, um mineral mole que se assemelha a arenito. Os antigos escavadores moldaram esse mineral para construir as elaboradas galerias. Estão cheias de pormenores arquitetónicos diretamente esculpidos na pedra, dando a impressão que as catacumbas apareceram ali como que graças a uma força milagrosa. Os primeiros escavadores de túneis tentaram proteger os túmulos do sacrilégio e dos roubos. Conceberam estes labirintos e corredores estreitos para tornar difícil ou mesmo impossível a fuga ou a saída de um intruso. Quando se pensa que naquele tempo havia a ideia que o corpo tem de ser preservado, porque de acordo com a fé cristã vai ressuscitar e voltar ao estado humano, faz muito mais sentido o facto de ser guardado debaixo da terra e não à luz do dia, totalmente desprotegido. Os corredores eram tão escuros e assustadores que levaram o latinista São Jerónimo a escrever que uma visita do domingo à cripta de um mártir mais parecia uma visita ao inferno. Eu costumava visitar os sepulcros dos apóstolos e dos mártires aos domingos e entrei muitas vezes nas criptas escavadas na terra, com as suas paredes preenchidas dos dois lados com os corpos dos mortos, onde tudo é tão escuro que quase parece que as palavras "deixem-nos descer vivos ao inferno" se cumpriram. Let them go down alive into hell. Os visitantes da atualidade continuam a falar de uma sensação não muito diferente da que sentiu São Jerónimo há mais de 1000 anos. A experiência de se entrar numa catacumba é de facto única. São muito frias. A temperatura desce a 40 ou mesmo 50 graus. Lá embaixo está úmido. Normalmente há um cheiro a mofo nas catacumbas capaz de fazer desmaiar. Não há pior do que isso. Mas o mais surpreendente de tudo é a escuridão total. Os arqueólogos levam uma pilha bastante potente, mas no momento em que viram uma esquina e ficam fora do nosso alcance, é como se não estivessem de todo ali. E isso é uma sensação bastante enervante. Aqui e ali, a luz que não entra por janelas, mas é filtrada lá de cima, através de aberturas no teto, deixa o horror da escuridão. À medida que avançamos cautelosamente, fecha-se sobre nós a noite escura para trazer o medonho silêncio da noite. São Jerónimo, latinista. Nas catacumbas, a única luz natural e ventilação vem de pequenas aberturas no teto chamadas lucinati. Foi também através destas aberturas que a água foi transportada para baixo para se misturar ao pó de tufo e fazer a argamassa necessária para encerrar as sepulturas. A importância social e espiritual da morte para os primeiros cristãos iria levar a mais de 2 séculos de construção de catacumbas. As perseguições religiosas e as doenças como a peste seriam responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade em Roma. Não iria haver falta de corpos, cujo último desejo era o de serem sepultados por baixo da cidade nas catacumbas. Em Mistérios da Antiguidade vamos desvendar esotéricos enterros rituais e o culto dos mártires. A vida e a morte debaixo da terra. Descer a uma catacumba romana é entrar num reino misterioso de outro mundo. Os túneis estreitos são como uma máquina de viajar no tempo, levando o visitante a recuar cerca de 2000 anos.
As primeiras catacumbas construídas durante o século I d.C. eram provavelmente cemitérios para as famílias nobres que escavavam os seus túmulos por baixo das suas terras. Foram depois aumentados para abrigarem também os corpos dos seus irmãos cristãos, além dos judeus romanos e outros que não praticavam a cremação. No entanto, foi nos séculos II e III que as catacumbas assumiram a sua verdadeira importância, enquanto cemitérios para as pessoas a quem chamavam santos e mártires. Muitos dos mártires encontraram a morte às mãos de multidões de romanos. Quantas vezes somos atacados por multidões hostis, em desrespeito total pelos tribunais legais. Em fúria desenfreada, não poupam sequer os cristãos já mortos, espoliando os seus corpos. Quintus Septimius Tertuliano, teólogo cristão, 220 d.C. Muitos dos primeiros cristãos morreram não às mãos de uma multidão, mas em arenas como o Coliseu e o histórico Circus Maximus. Era lá que, no seguimento de um reinado de perseguições, alguns cristãos escolhiam morrer na boca de um leão em vez de renunciar aos seus princípios religiosos. Outras vezes foram forçados a lutar com guerreiros treinados. Este tipo de espetáculo era considerado uma forma de diversão em Roma. O resultado encheu as catacumbas de pessoas que ficaram recordadas como mártires e santos. Muito do antigo mundo cristão está mesmo perdido em lendas, de tal forma que nem sempre sabemos exatamente o que fizeram aquelas pessoas para merecerem o título de santos. Provavelmente algo heróico, como terem sido mortos em perseguições feitas pelos romanos. Foram talvez pessoas que morreram como mártires pela fé. Por isso, foram depois canonizadas. São Paulo foi um dos santos sepultados nas catacumbas. Foi ele que popularizou a crença na ressurreição por entre os cristãos da antiguidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a vossa fé seria inútil. Cristo é um dos primeiros frutos daqueles que já adormeceram. São Paulo. Os cristãos da antiguidade enterraram os seus mortos nas catacumbas, confiantes na ressurreição inspirada por São Paulo. São Paulo foi o homem que teve a visão de que o cristianismo podia ser algo mais do que apenas uma religião para judeus, de que podia ser uma fé internacional. Foi São Paulo que fez do cristianismo uma fé internacional. Foi por esta razão que as catacumbas se tornaram um local de culto para os cristãos, que aí visitavam e veneravam os santos e mártires. Durante séculos, os cristãos crentes praticaram o culto dos mártires. Nas catacumbas, ajoelhavam-se para venerar os túmulos daqueles que haviam morrido em nome das suas crenças religiosas. Este altar do século VI, hoje em ruínas, foi usado no culto dos mártires. Algumas pinturas próximas ajudam-nos a compreender melhor este tipo de práticas. As pinturas nas catacumbas dão-nos as melhores pistas daquilo que era a prática cristã da altura. Temos figuras de vários grupos de pessoas sentados à volta de mesas a beber vinho e a comer pão. E isto era um tipo de cerimónia muito simples e comovedor. Os estudiosos acreditam que esta simples refeição comunal de pão e vinho, representada em várias pinturas nas catacumbas, é a origem do ritual, que eventualmente veio a caracterizar a missa católica. As crenças que os primeiros cristãos exprimem neste tipo de arte foram revolucionárias e acabaram por ser adotadas por quase todo o mundo. Mais importante era a crença de que a morte não era o fim, mas uma porta para a salvação divina e para a vida eterna. A história bíblica de Lázaro, que um toque milagroso de Jesus trouxe de volta à vida, depois de 4 dias no túmulo, está pintada em muitas paredes nas catacumbas. Uma parede na catacumba batizada de Priscila ilustra a história bíblica dos 3 jovens na fogueira de Nebuchadnezzar. Eram 3 rapazes hebreus que foram atirados para um forno pelo rei da Babilónia durante a altura em que os hebreus eram cativos.
Os jovens rapazes não arderam graças à intervenção divina. Esta é então uma dessas imagens arquétipos de salvação das garras da morte que o Antigo Testamento nos oferece em abundância e que os cristãos usam como símbolo da sua própria salvação. Assim como Deus salvou os 3 rapazes hebreus do forno de fogo ardente da Babilônia, também nós vamos ser salvos por Ele. Curiosamente, os primeiros cristãos mostravam-se relutantes em pintar Jesus Cristo diretamente nas paredes das catacumbas. No entanto, quase todas contêm uma imagem curiosa do bom pastor. O bom pastor pode ser entendido de uma certa forma como a pessoa de Cristo, o que reflete a metáfora que ele usa para se referir a ele próprio no Evangelho. Ele descreve-se como um bom pastor. O uso destas imagens nas catacumbas cristãs é uma forma de representar Cristo sem, de facto, o retratar. Aparecem nestas paredes animais de todos os tipos, incluindo pavões, que se julgava serem símbolos do renascimento e da vida eterna. As catacumbas eram também decoradas com imagens de um jardim. Um dos temas principais da arte pagã e funerária da Antiguidade Clássica que os cristãos adotaram era o tema do jardim. O mundo depois da morte era imaginado como um lindo jardim, onde todos os prazeres desta vida eram possíveis, e a imagística das catacumbas cristãs aproveita muitos temas relacionados com o jardim. Podemos encontrar pássaros, flores, ripados para trepadeiras, arquitetura de jardim, pinturas das estações do ano, dos céus. Os primeiros cristãos usaram livremente a simbologia e mitologia gregas e romanas como inspiração. Hércules, o grande herói mitológico famoso pela sua coragem e força, está representado em muitas paredes das catacumbas. Aqui, Hércules está a matar a hidra de 7 cabeças de Lerna. Por cada cabeça que lhe cortassem, cresciam-lhe outras 2. Também intrigante era o uso de imagens de golfinhos. Os golfinhos são símbolos greco-romanos. De acordo com a mitologia grega e romana, pensava-se que eram essas criaturas marinhas que transportavam as almas através dos oceanos para a vida depois da morte. A cerimónia de enterro era o início da salvação para a outra vida. Depois de descerem às catacumbas, os corpos das pessoas falecidas eram por vezes transportados em longas distâncias através dos corredores de terra batida que conduziam aos lucoli ou aos acrisolium, que tinham sido previamente preparados para receber os corpos. Os corpos não eram embalsamados nas catacumbas. Eram embrulhados num pano e colocados nas cavidades escavadas nas paredes, cavidades essas que eram pouco profundas. Os túmulos eram depois selados, não muito rigorosamente, com placas de pedra ou argila. Depois de terem sido colocadas as placas de pedra, o sepulcro era então selado com uma argamassa feita de pó de tufo e água. Por cima fazia-se uma inscrição que identificava o falecido e pedia o descanso eterno daquela alma. A frase moderna que descanse em paz veio provavelmente dessas inscrições que dizem que ali descansam os corpos. Sempre com a esperança de que depois desse descanso eles ressuscitariam. Estas inscrições eternas dizem-nos mais do que o simples nome de uma pessoa que viveu e morreu há muitos e muitos séculos. Estas inscrições dão-nos algumas informações sobre as profissões durante a Antiguidade Clássica. A maior parte eram artesãos, mas havia também cantores e até dentistas.
Este túmulo chama-se a Cripta dos Tanoeiros. Foi assim batizado porque estes antigos tanoeiros, ou fabricantes de barris, foram sepultados por trás de uma pintura que representa um grupo de homens com um dos seus barris. As inscrições também nos dão uma ideia da esperança média de vida durante a Antiguidade Clássica. Por exemplo, sabemos que a esperança média de vida dos homens era cerca de 20 a 25 anos. As pessoas costumavam morrer muito novas. Até mesmo a morte de uma criança podia ser um monumento à antiga crença na vida depois da morte. Em Mistérios da Antiguidade, vamos à descoberta de uma catacumba que se estende quase 13 km por baixo de Roma. Houve uma altura na Antiguidade em que se dizia que todos os caminhos iam dar a Roma. No ano 400 d.C., a estrada mais importante da Roma Antiga chamava-se Via Ápia. Nesta época, as maiores e mais elaboradas catacumbas foram aqui construídas. Outras estavam já a ser construídas e brevemente haveria mais de 96 km de cemitérios subterrâneos serpenteando por baixo da cidade. Tratava-se verdadeiramente de uma cidade dos mortos, uma necrópole. Esta era a maior. Os cristãos da Antiguidade deram-lhe o nome de Domatila. Uma necrópole em crescimento. A catacumba Domatila tomou o nome da sobrinha de um imperador que reinou no século I d.C. As escavações começaram provavelmente durante esse século e prolongaram-se por mais de 200 anos. As marcas das picaretas dos fassuri, ou escavadores, ainda podem ser vistas. Este é o túmulo de Diógenes, o escavador, e embora o seu retrato tenha sido comido pelo tempo, este esboço foi feito no século XVIII, antes que desaparecesse completamente. Ele está enterrado aqui, na Domatila, a catacumba que ele próprio ajudou a escavar. Nas paredes estão também pintadas as imagens de marinheiros que foram aqui enterrados. Foram talvez estas almas valentes que levaram os navios pelo rio Tibre, desde a antiga cidade portuária de Ostia, transportando cereais e outras mercadorias para Roma. A catacumba Domatila é um exemplo de espaço e eficiência. Com 4 ou 5 loculi, escavados uns por cima dos outros, há pelo menos 10 sepulturas sobrepostas nas paredes por cada 2 metros de terreno. Por volta dos finais do século V, havia 750 mil pessoas enterradas nos túneis das catacumbas que cercam a Roma Antiga. A catacumba Domatila consiste em várias redes sobrepostas de corredores. É uma das catacumbas romanas mais claramente organizadas de uma forma geométrica. A Domatila é enorme. Há cerca de 13 km de galerias funerárias e corredores que foram explorados e traçados em mapas por arqueólogos. Com tantos quilómetros de catacumbas por baixo de Roma, tem-se falado continuamente num mito segundo o qual os cristãos da Antiguidade se refugiavam nas catacumbas em tempos de perigo ou perseguições. Os filmes mudos e as ilustrações do virar do século adotaram esta noção. No entanto, investigadores e arqueólogos pronunciam-se contra esta antiga crença de que estes túneis eram usados como refúgio. As catacumbas não foram construídas para servirem de refúgio. Foram construídas para serem cemitérios subterrâneos. E não é precisa muita imaginação para compreendermos porque é que eram péssimos esconderijos. A história diz-nos que as autoridades romanas sabiam da existência das catacumbas e onde se localizavam. Se por acaso os cristãos precisassem de refúgio, as catacumbas não podiam nunca ser consideradas um lugar secreto.
A verdadeira razão pela qual as pessoas não se podiam esconder ali era o cheiro de milhares de corpos em decomposição. O cheiro a podre devia ser inacreditável. Como sabe, o cheiro de carne humana putrefacta é extremamente incómodo e nauseabundo, além de ser psicologicamente horrificante e mesmo venenoso. Embora não se estivessem a esconder, artesãos e pintores parecem ter habitado as catacumbas. A sua função era decorar as elaboradas câmaras da morte. Mas a dúvida continua. Porquê? Afinal, para que serviam as decorações numa catacumba? Quando se para pensar nisso, para que servem decorações numa câmara funerária? Por que é que decoraram o interior das pirâmides do Egito? Parece-nos que as pessoas da altura sentiam que os mortos precisavam daquele tipo de atenção e que necessitavam de um local de repouso agradável. Mas era mais do que uma decoração frívola. Os cristãos da antiguidade deixavam aos seus mortos algo de importante. Cerca de 9/10 de todas as pinturas descobertas nas catacumbas são pinturas do Antigo Testamento. São símbolos bem claros de morte e de ressurreição. Por exemplo, Jonas basicamente vê a baleia, é engolido por ela e depois cuspido para o oceano. É uma cena bastante comum e é uma referência clara ao bem e ao mal, à pessoa que é salva. A história bíblica de Daniel na Fossa dos Leões é representada por uma pessoa nua, de pé, entre dois leões. Os cristãos acreditavam que Daniel venceu o perigo com orações. As pinturas nas paredes das catacumbas romanas chocam frequentemente os visitantes da atualidade devido à aparente falta de requinte. Qualquer pessoa que as visitasse na esperança de ver a elegância e a perfeição da arte romana imperial criada à superfície, provavelmente caracterizaria estas obras como simplistas e pintadas ao acaso. Estavam os cristãos a revoltar-se contra os padrões de beleza romanos ou haveria outra razão? A razão pela qual as pinturas das catacumbas parecem descuidadas é, na verdade, muito simples. É que as condições eram mesmo horríveis. A escuridão lá embaixo era total, quebrada apenas por tochas tremulantes. Era muito frio e úmido, além do terrível cheiro a carne putrefacta. Ninguém gostaria de lá ficar muito tempo embaixo. Quanto a ter inspiração para fazer grandes obras de arte, não me parece. Mas continua a ser aqui nas catacumbas que estes monumentos simples da antiga Roma cristã nos permitem viajar entre dois mundos. Um mundo antigo de pureza, fé e simplicidade no culto. E um mundo moderno, onde os símbolos dessas crenças gastas pelo tempo estão a desaparecer. Em Mistérios da Antiguidade, vamos à descoberta de uma catacumba judaica situada por baixo da vivenda de Mussolini. Enquanto o misterioso e legendário mundo das catacumbas estava a ser construído por baixo de Roma, durante o período que vai do século II ao século IV d.C., povos distantes erguiam monumentos às suas crenças e modos de vida. Na América Central, a civilização maia, desconhecida na Europa, estava a construir os seus primeiros monumentos aos ciclos celestes e aos governantes maias que reinavam como se fossem reis divinos. No ano 452 d.C., os refugiados que fugiam aos hunos, chefiados por Átila, começaram a construir a cidade de Veneza sobre ilhas minúsculas e lamacentas no mar Adriático. Na América do Norte, por volta do ano 500 d.C., a cultura indígena do Vale do Mississippi estava já estabelecida e tinha começado a construção das suas misteriosas elevações tumulares. Foram estes os centros das elaboradas cidades antigas. Em Roma, a Grande Peste roubou milhares de vidas entre 164 e 180 d.C.
A necessidade de mais espaço para enterrar os mortos serviu de estímulo para aumentar as já superpovoadas catacumbas por baixo da cidade. As catacumbas desconhecidas. Ao mesmo tempo que os cristãos da Roma Antiga construíam um labirinto de túneis por baixo da sua cidade, uma outra rede de catacumbas estava a ser construída e aumentada. Eram as catacumbas dos judeus romanos. Já havia judeus em Roma desde 160 anos antes de Cristo, pelo menos. O primeiro dado histórico da existência de judeus em Roma foi um emissário enviado por Judá, um macabeu, a Roma, para pedir ajuda na guerra contra a Síria. Houve judeus que se mudaram para Roma vindos de Alexandria, que era um grande centro judaico no Egito romano. A comunidade judaica na cidade é, na verdade, a mais antiga comunidade contínua de judeus de todo o mundo ocidental. As principais catacumbas judaicas são a Via Torlonia, no norte, e a Via Randanini, que se situa por baixo da estrada chamada Via Ápia Antica, o local onde foram construídas as primeiras catacumbas. Embora possam ser anteriores às catacumbas dos cristãos de Roma, a história que as catacumbas judaicas contam é intemporal. Os símbolos que decoram as paredes e os tetos destes cemitérios subterrâneos mostram que, à semelhança dos cristãos, também os judeus misturavam a cultura popular, como figuras da mitologia grega e romana, com menorás e outros emblemas antigos do judaísmo. A decoração das catacumbas judaicas é exatamente aquilo que se poderia esperar. O Antigo Testamento, a preponderância dos símbolos básicos judeus, o menorá acima de tudo, mas também outros e muitas figuras de Moisés. Nas catacumbas judaicas não cristãs, as cenas são de deuses e deusas e, por vezes, da vida cotidiana. Na minha opinião, é muito importante constatar que a construção de uma catacumba não foi uma ideia original dos cristãos. A história humana que estas catacumbas conta é apaixonante. Através de pinturas e inscrições tumulares na catacumba da Via Torlonia, podemos ainda testemunhar a calorosa homenagem que há mais de 15 séculos um pai prestou a um filho morto. Numa inscrição de uma catacumba judaica, um homem falava mesmo do seu filho adotado, o que nos diz imediatamente que naquela altura se adotavam crianças. Esse pai diz que gostaria de colocar o corpo do seu filho num caixão de ouro e, obviamente, não tinha possibilidades para o fazer. Continua dizendo que era uma criança doce e um rapaz inigualável. Temos a sensação que a criança morreu há pouco tempo. O sofrimento do pai parece muito recente. É uma ironia histórica que, por cima da catacumba judaica da Via Torlonia, esteja a residência em tempo de guerra do ditador fascista Benito Mussolini. Durante a Segunda Guerra Mundial, declarou os judeus como estrangeiros em Itália, enquanto vivia por cima de um cemitério judaico com quase 2000 anos. Há ainda uma outra catacumba romana com uma história muito curiosa. Situa-se a mais de 1610 km de Roma. Está por baixo da cidade portuária egípcia de Alexandria. É lá que se podem encontrar velhas relíquias do Antigo Egito ao lado de colunas romanescas. A catacumba chama-se Comb el-Shigafa. Lá dentro vemos um lugar onde duas culturas se fundiram numa só. Construída durante os séculos I e II d.C., na época em que Alexandria fazia parte do Império Romano, esta magnífica catacumba é muito parecida com as catacumbas da Roma Antiga. Ao contrário do que se passava nas catacumbas romanas, os mortos eram descidos através de uma abertura no teto, enquanto os acompanhantes desciam pelas escadas em espiral circundante. Em breve, a catacumba começaria a revelar a curiosa mistura das culturas egípcia e romana que se vê no exterior. Uma câmara para rituais é guardada pelas imagens da serpente. São símbolos egípcios de proteção. Por cima da serpente está a cabeça da medusa, o símbolo da proteção usado pelos romanos.
À semelhança das catacumbas em Roma, Combe el Gigafa era iluminada pelas mesmas aberturas que os romanos chamavam lucinetti. Misteriosamente, uma câmara que tomou o nome do imperador Caracalla em 217 d.C. guardava os restos mortais de pessoas e cavalos. Talvez tivessem morrido juntos em combate. No entanto, o túmulo não revela a verdadeira razão. No interior da pequena câmara funerária, os acrisolium são escavados em pedra de cal mole. São decorados com cenas tradicionais egípcias de mumificação. Nos dois lados do nicho funerário estão curiosas estátuas romanas. Por detrás de olhos de pedra gastos pelo tempo, escondem-se as figuras contemplativas de um homem e de uma mulher abastados que aqui foram enterrados. Não sobreviveu nenhuma inscrição para nos informar quem eram estes romanos e o que os trouxe a Alexandria. Eles nunca chegariam a saber que os dias dos cemitérios subterrâneos estavam a chegar ao fim. Por volta do ano 313 d.C., em Roma, Constantino o Grande decretou o cristianismo uma religião legal no Império Romano. Ao mesmo tempo, a prática de enterros subterrâneos entrava gradualmente em declínio. Nos finais do século V, as catacumbas entraram em desuso. Os cemitérios à superfície tinham-se já tornado habituais entre cristãos e judeus. O misterioso legado de trabalhos árduos e da cultura da antiguidade deixado nas catacumbas foi largamente abandonado. As razões do abandono das catacumbas são quase tão misteriosas como as que levaram à sua construção. Há quem diga que depois de legalizado o cristianismo, não havia mais razões para se fazerem enterros subterrâneos. Um outro facto misterioso é que por volta do século IX d.C., as catacumbas não só tinham sido abandonadas, mas também completamente esquecidas pelos praticantes do culto. No final da Idade Média, os ossos começaram a desaparecer. Não se tratava de ressurreição divina, mas sim de pilhagem. O roubo de ossos das catacumbas era infelizmente uma prática usual durante a Idade Média. De facto, quilómetros de corredores foram completamente saqueados durante esta época. É por isso que, quando hoje se visitam as catacumbas, não se vêem ossos. Foram há muito levados como relíquias. Acreditava-se que tinham propriedades mágicas. Pelo menos na Idade Média havia essa crença. Os habitantes da antiga cidade de Roma e dos arredores costumavam visitar as catacumbas durante esta altura, como turistas ou peregrinos ansiosos por tocar num túmulo de um mártir. O vandalismo era comum, e é nas catacumbas que encontramos os primeiros exemplos de um problema que ainda hoje aflige as cidades da atualidade: os grafite. Os peregrinos costumavam assinar os seus nomes nas paredes próximo dos túmulos dos mártires e escrever: "Eu estive aqui". Por vezes encontramos também grafites que dizem apenas: "Por favor, rezem por mim". Na Idade Média, as catacumbas foram visitadas tanto por pessoas respeitadoras como por vândalos. No entanto, o seu verdadeiro significado como cápsula do tempo e janela para o passado só seria apreciado na altura da sua descoberta. Durante cerca de 400 anos, nas imediações da Roma Antiga, os rituais fúnebres subterrâneos eram praticados nas catacumbas por um povo perseguido. A crença na ressurreição e o facto de não aceitarem a cremação não deixou qualquer escolha aos cristãos primitivos. Quando finalmente lhes atribuíram o estatuto legal, o destino das catacumbas estava traçado. Desnecessárias, foram esquecidas durante quase 10 séculos. Uma das razões que levou ao esquecimento das catacumbas é o facto de serem subterrâneas. Não há nada que indique a sua localização. De facto, a descoberta de algumas foi meramente acidental. A primeira descoberta data de junho de 1578, quando, por acaso, alguns trabalhadores que escavavam uma mina de cimento perto de Roma se depararam com um cemitério subterrâneo, uma catacumba. Foi o que estimulou alguns dos mais industriosos investigadores deste período.
Um deles chamava-se António Bósio e a sua obra publicada, Roma Subterrânea, contém notas e descrições das suas explorações de quilómetros de túneis e galerias funerárias. Isso valeu-lhe a reputação de Colombo das Catacumbas. Os arqueólogos da modernidade devem a compreensão destes túneis antigos a outro homem. O seu nome era de Rossi. O estudo das catacumbas romanas dá mais um passo em frente com o aparecimento de Giovanni Battista de Rossi no século XIX. Em grande medida, ele vai dar continuidade ao trabalho de Bósio, documentando as catacumbas de Roma. Vai também tentar dar-lhe uma nova base científica. Giovanni Battista de Rossi, um advogado, seria o primeiro a fornecer aos arqueólogos modernos mapas detalhados das catacumbas. Deixou também aos historiadores catálogos dos artefactos que descobriu durante as suas explorações, que duraram anos. O trabalho de Rossi ajuda a confirmar as conclusões a que se chegou na modernidade sobre o uso de objetos cerimoniais nas catacumbas. As suas ilustrações sugerem que, à semelhança das pinturas murais que foram estudadas, os artefactos rituais, como as lamparinas a óleo, eram também decorados com símbolos cristãos, como a conhecida imagem do Bom Pastor. De Rossi também registou a prática de colocar vasilhas ou outros objetos de cerâmica decorados cheios de óleos aromáticos dentro dos lucoli. Outras investigações revelaram que por dentro da argamassa dos túmulos eram frequentemente colocadas recordações da vida e do trabalho dos falecidos. Dos cerca de 97 quilómetros de catacumbas que se acredita existirem por baixo da Roma moderna, apenas cerca de 65 foram verdadeiramente explorados. A descoberta mais recente data de 1955 e foi efetuada durante a construção de um prédio habitacional. Chamada Via Latina, devido à antiga estrada romana que fica por cima, esta catacumba é considerada pequena, de acordo com os padrões romanos, mas está tão bem preservada e tão sumptuosamente decorada que acabou por ficar conhecida como um museu da cultura do século IV d.C. O seu tamanho e arquitetura têm levado os estudiosos a teorizar sobre o povo que a construiu. A catacumba é formada por dois corredores principais que ligam uma série de salas com formas arquiteturais muito diferentes: hexagonais, quadradas, retangulares, circulares, elípticas e com pinturas de vários temas, cristãos e não cristãos. Foi talvez o resultado do esforço de uma família ou de um grupo de famílias para seu próprio uso. Tudo isto representava possivelmente as suas preocupações pessoais. Mas, afinal de contas, quem eram estes povos? As imagens nas paredes da Via Latina contam a sua história. Estes fragmentos de uma cultura antiga preservaram para nós as crenças de uma época simples, há muitos séculos. Olhar para estas paredes é olhar para um passado longínquo. Esta pintura na Via Latina dá-nos informações acerca da forma como um médico do século IV ensinava aos seus alunos. Foi chamada a lição de anatomia. Enquanto o médico, vestido com o manto, aponta para o cadáver, ele e os seus pupilos olham todos para cima, como se observassem a partida da alma e não o corpo sem vida. Congelados nesta posição, parecem fascinados com a vida e com a morte. Durante toda a história da humanidade, as pessoas mostraram-se sempre fascinadas pela morte, encarando-a de diversas formas. As catacumbas romanas mostram uma visão da morte muito diferente da atual. Os cristãos da antiguidade pareciam encará-la com uma certa alegria e esperança na vida num outro mundo. E havia uma ligação imediata com a sua fé que é difícil de se encontrar nos ritos religiosos da atualidade. Os dois grandes mistérios da humanidade são o nascimento e a morte. Podemos nunca vir a saber muito mais sobre estes povos da antiguidade.
No entanto, um olhar atento sobre a mensagem que nos deixaram nas catacumbas pode servir para nos ensinar a compreendermos-nos melhor a nós próprios. Versão portuguesa Edilberto Lima Produções. Na antiguidade deixavam aos seus mortos algo de importante. Cerca de 9/10 de todas as pinturas descobertas nas catacumbas são pinturas do Antigo Testamento. São símbolos bem claros de morte e de ressurreição. Por exemplo, Jonas basicamente vê a baleia, é engolido por ela e depois cuspido para o oceano. É uma cena bastante comum e é uma referência clara ao bem e ao mal, à pessoa que é salva. A história bíblica de Daniel na Fossa dos Leões é representada por uma pessoa nua, de pé, entre dois leões. Os cristãos acreditavam que Daniel venceu o perigo com orações. As pinturas nas paredes das catacumbas romanas chocam frequentemente os visitantes da atualidade devido à aparente falta de requinte. Qualquer pessoa que as visitasse na esperança de ver a elegância e a perfeição da arte romana imperial criada à superfície, provavelmente caracterizaria estas obras como simplistas e pintadas ao acaso. Estavam os cristãos a revoltar-se contra os padrões de beleza romanos ou haveria outra razão? A razão pela qual as pinturas das catacumbas parecem descuidadas é, na verdade, muito simples. É que as condições eram mesmo horríveis. A escuridão lá embaixo era total, quebrada apenas por tochas tremulantes. Era muito frio e úmido, além do terrível cheiro a carne putrefacta. Ninguém gostaria de lá ficar muito tempo embaixo. Quanto a ter inspiração para fazer grandes obras de arte, não me parece. Mas continua a ser aqui nas catacumbas que estes monumentos simples da antiga Roma cristã nos permitem viajar entre dois mundos. Um mundo antigo de pureza, fé e simplicidade no culto. E um mundo moderno, onde os símbolos dessas crenças gastas pelo tempo estão a desaparecer. Em Mistérios da Antiguidade, vamos à descoberta de uma catacumba judaica situada por baixo da vivenda de Mussolini. Enquanto o misterioso e legendário mundo das catacumbas estava a ser construído por baixo de Roma, durante o período que vai do século II ao século IV d.C., povos distantes erguiam monumentos às suas crenças e modos de vida. Na América Central, a civilização maia, desconhecida na Europa, estava a construir os seus primeiros monumentos aos ciclos celestes e aos governantes maias que reinavam como se fossem reis divinos. Os cristãos da Antiguidade enterraram os seus mortos nas catacumbas, confiantes na ressurreição inspirada por São Paulo. São Paulo foi o homem que teve a visão de que o cristianismo podia ser algo mais do que apenas uma religião para judeus, de que podia ser uma fé internacional. Foi São Paulo que fez do cristianismo uma fé internacional. Foi por esta razão que as catacumbas se tornaram um local de culto para os cristãos, que aí visitavam e veneravam os santos e mártires. Durante séculos, os cristãos crentes praticaram o culto dos mártires. Nas catacumbas, ajoelhavam-se para venerar os túmulos daqueles que haviam morrido em nome das suas crenças religiosas. Este altar do século VI, hoje em ruínas, foi usado no culto dos mártires.
Algumas pinturas próximas ajudam-nos a compreender melhor este tipo de práticas. As pinturas nas catacumbas dão-nos as melhores pistas daquilo que era a prática cristã da altura. Temos figuras de vários grupos de pessoas sentados à volta de mesas a beber vinho e a comer pão. E isto era um tipo de cerimónia muito simples e comovedor. Os estudiosos acreditam que esta simples refeição comunal de pão e vinho, representada em várias pinturas nas catacumbas, é a origem do ritual, que eventualmente veio a caracterizar a missa católica. As crenças que os primeiros cristãos exprimem neste tipo de arte foram revolucionárias e acabaram por ser adotadas por quase todo o mundo. Mais importante era a crença de que a morte não era o fim, mas uma porta para a salvação divina e para a vida eterna. A história bíblica de Lázaro, que um toque milagroso de Jesus trouxe de volta à vida, depois de 4 dias no túmulo, está pintada em muitas paredes nas catacumbas. Uma parede na catacumba batizada de Priscila ilustra a história bíblica dos 3 jovens na fogueira de Nebuchadnezzar. Eram 3 rapazes hebreus que foram atirados para um forno pelo rei da Babilónia durante a altura em que os hebreus eram cativos. Os jovens rapazes não arderam graças à intervenção divina. Esta é então uma dessas imagens arquétipos de salvação das garras da morte que o Antigo Testamento nos oferece em abundância e que os cristãos usam como símbolo da sua própria salvação. Assim como Deus salvou os 3 rapazes hebreus do forno de fogo ardente da Babilónia, também nós vamos ser salvos por Ele. Curiosamente grossa. Os primeiros escavadores de túneis tentaram proteger os túmulos do sacrilégio e dos roubos. Conceberam estes labirintos e corredores estreitos para tornar difícil ou mesmo impossível a fuga ou a saída de um intruso. Quando se pensa que naquele tempo havia a ideia que o corpo tem de ser preservado, porque de acordo com a fé cristã vai ressuscitar e voltar ao estado humano, faz muito mais sentido o facto de ser guardado debaixo da terra e não à luz do dia, totalmente desprotegido. Os corredores eram tão escuros e assustadores que levaram o latinista São Jerónimo a escrever que uma visita do domingo à cripta de um mártir mais parecia uma visita ao inferno. Eu costumava visitar os sepulcros dos apóstolos e dos mártires aos domingos e entrei muitas vezes nas criptas escavadas na terra, com as suas paredes preenchidas dos 2 lados com os corpos dos mortos, onde tudo é tão escuro que quase parece que as palavras "deixem-nos descer vivos ao inferno" se cumpriram. Let them go down alive into hell. Os visitantes da atualidade continuam a falar de uma sensação não muito diferente da que sentiu São Jerónimo há mais de 1000 anos. A experiência de se entrar numa catacumba é de facto única. São muito frias. A temperatura desce 40 ou mesmo 50 graus. Lá embaixo está úmido. Normalmente há um cheiro a mofo nas catacumbas capaz de fazer desmaiar. Não há pior do que isso, mas o mais surpreendente de tudo é a escuridão total. Os arqueólogos levam uma pilha bastante potente, mas no momento em que viram uma esquina e ficam fora do nosso alcance, é como se não estivessem de todo ali. E isso é uma sensação bastante enervante. Aqui e ali, a luz que não entra por janelas, mas é filtrada lá de cima, através de aberturas no teto, deixa o horror da escuridão. À medida que avançamos cautelosamente, fecha-se sobre nós a noite escura para trazer o medonho silêncio da noite. São Jerónimo, latinista.
Nas catacumbas, a única luz natural e ventilação vem de pequenas aberturas no teto chamadas lucinati. Foi também através destas aberturas que a água foi transportada para baixo para se misturar ao pó de tufo e fazer... As pinturas nas paredes das catacumbas romanas chocam frequentemente os visitantes da atualidade devido à aparente falta de requinte. Qualquer pessoa que as visitasse na esperança de ver a elegância e a perfeição da arte romana imperial criada à superfície, provavelmente caracterizaria estas obras como simplistas e pintadas ao acaso. Estavam os cristãos a revoltar-se contra os padrões de beleza romanos ou haveria outra razão? A razão pela qual as pinturas das catacumbas parecem descuidadas é, na verdade, muito simples. É que as condições eram mesmo horríveis. A escuridão lá embaixo era total, quebrada apenas por tochas tremulantes. Era muito frio e úmido, além do terrível cheiro a carne putrefacta. Ninguém gostaria de lá ficar muito tempo embaixo. Quanto a ter inspiração para fazer grandes obras de arte, não me parece. Mas continua a ser aqui nas catacumbas que estes monumentos simples da antiga Roma cristã nos permitem viajar entre dois mundos. Um mundo antigo de pureza, fé e simplicidade no culto. E um mundo moderno, onde os símbolos dessas crenças gastas pelo tempo estão a desaparecer. Em Mistérios da Antiguidade, vamos à descoberta de uma catacumba judaica situada por baixo da vivenda de Mussolini. Enquanto o misterioso e legendário mundo das catacumbas estava a ser construído por baixo de Roma, durante o período que vai do século II ao século IV d.C., povos distantes erguiam monumentos às suas crenças e modos de vida. Na América Central, a civilização maia, desconhecida na Europa, estava a construir os seus primeiros monumentos aos ciclos celestes e aos governantes maias que reinavam como se fossem reis divinos. No ano 452 d.C., os refugiados que fugiam aos hunos, chefiados por Átila, começaram a construir a cidade de Veneza sobre ilhas minúsculas e lamacentas no mar Adriático. Na América do Norte, por volta do ano 500 d.C., a cultura indígena do Vale do Mississippi estava já estabelecida e tinha começado a construção das suas misteriosas elevações tumulares. Foram estes os centros das elaboradas cidades antigas. Em Roma, a Grande Peste roubou milhares de vidas entre 164 e 180 d.C. A necessidade de mais espaço para enterrar os mortos Na América Central, a civilização maia, desconhecida na Europa, estava a construir os seus primeiros monumentos aos ciclos celestes e aos governantes maias que reinavam como se fossem reis divinos. No ano 452 d.C., os refugiados que fugiam aos hunos, chefiados por Átila, começaram a construir a cidade de Veneza sobre ilhas minúsculas e lamacentas no mar Adriático. Na América do Norte, por volta do ano 500 d.C., a cultura indígena do Vale do Mississippi estava já estabelecida e tinha começado a construção das suas misteriosas elevações tumulares. Foram estes os centros das elaboradas cidades antigas. Em Roma, a Grande Peste roubou milhares de vidas entre 164 e 180 d.C. A necessidade de mais espaço para enterrar os mortos serviu de estímulo para aumentar as já superpovoadas catacumbas por baixo da cidade. As catacumbas desconhecidas. Ao mesmo tempo que os cristãos da Roma Antiga construíam um labirinto de túneis por baixo da sua cidade, uma outra rede de catacumbas estava a ser construída e aumentada. Eram as catacumbas dos judeus romanos.
Já havia judeus em Roma desde 160 anos antes de Cristo, pelo menos. O primeiro dado histórico da existência de judeus em Roma foi um emissário enviado por Judá, um macabeu, a Roma para pedir ajuda na guerra contra a Síria. Houve judeus que se mudaram para Roma vindos de Alexandria, que era um grande centro judaico no Egito romano. A comunidade judaica na cidade é, na verdade, a mais antiga comunidade contínua de judeus de todo o mundo ocidental. As principais catacumbas judaicas são a Via Torlonia, no norte, e a Via Randanini, que se situa por baixo da estrada chamada Via Ápia Antica, o local onde foram construídas as primeiras catacumbas. Embora possam ser anteriores às catacumbas dos cristãos de Roma, a história que as catacumbas judaicas contam é intemporal. Os símbolos que decoram as paredes e os tetos destes cemitérios subterrâneos mostram que, à semelhança dos cristãos, também os judeus misturavam a cultura popular, como figuras da mitologia grega e romana, com menorás e outros emblemas antigos do judaísmo. A decoração de cristãos primitivos. Quando finalmente lhes atribuíram o estatuto legal, o destino das catacumbas estava traçado. Desnecessárias, foram esquecidas durante quase 10 séculos. Uma das razões que levou ao esquecimento das catacumbas é o facto de serem subterrâneas. Não há nada que indique a sua localização. De facto, a descoberta de algumas foi meramente acidental. A primeira descoberta data de junho de 1578, quando, por acaso, alguns trabalhadores que escavavam uma mina de cimento perto de Roma se depararam com um cemitério subterrâneo, uma catacumba. Foi o que estimulou alguns dos mais industriosos investigadores deste período. Um deles chamava-se António Bósio, e a sua obra publicada, Roma Subterrânea, contém notas e descrições das suas explorações de quilómetros de túneis e galerias funerárias. Isso valeu-lhe a reputação de Colombo das Catacumbas. Os arqueólogos da modernidade devem a compreensão destes túneis antigos a outro homem. O seu nome era De Rossi. O estudo das catacumbas romanas dá mais um passo em frente com o aparecimento de Giovanni Battista de Rossi no século XIX. Em grande medida, ele vai dar continuidade ao trabalho de Bósio, documentando as catacumbas de Roma. Vai também tentar dar-lhe uma nova base científica. Giovanni Battista de Rossi, um advogado, seria o primeiro a fornecer aos arqueólogos modernos mapas detalhados das catacumbas. Deixou também aos historiadores catálogos dos artefactos que descobriu durante as suas explorações, que duraram anos. O trabalho de Rossi ajuda a confirmar as conclusões a que se chegou na modernidade sobre o uso de objetos cerimoniais nas catacumbas. As suas ilustrações sugerem que, à semelhança das pinturas murais que foram estudadas, os artefactos rituais, como as lamparinas a óleo, eram também decorados com símbolos cristãos, como a conhecida imagem do Bom Pastor. De Rossi também registou a prática de colocar vasilhas ou outros objetos de cerâmica decorados cheios de óleos aromáticos dentro dos lucoli. Outras investigações revelaram que por dentro da argamassa dos túmulos eram frequentemente colocadas recordações da vida e do trabalho dos falecidos. Dos cerca de 97 quilómetros de catacumbas que se acredita existirem por baixo da Roma moderna, apenas cerca de 65 foram verdadeiramente explorados. A descoberta mais recente data de 1955 e foi efetuada. Embora possam ser anteriores às catacumbas dos cristãos de Roma, a história que as catacumbas judaicas contam é intemporal. Os símbolos que decoram as paredes e os tetos destes cemitérios subterrâneos mostram que, à semelhança dos cristãos, também os judeus misturavam a cultura popular, como figuras da mitologia grega e romana, com menorás e outros emblemas antigos do judaísmo. A decoração das catacumbas judaicas é exatamente aquilo que se poderia esperar.
O Antigo Testamento, a preponderância dos símbolos básicos judeus, o menorá acima de tudo, mas também outros e muitas figuras de Moisés. Nas catacumbas judaicas não cristãs, as cenas são de deuses e deusas e, por vezes, da vida cotidiana. Na minha opinião, é muito importante constatar que a construção de uma catacumba não foi uma ideia original dos cristãos. A história humana que estas catacumbas conta é apaixonante. Através de pinturas e inscrições tumulares na catacumba da Via Torlonia, podemos ainda testemunhar a calorosa homenagem que há mais de 15 séculos um pai prestou a um filho morto. Numa inscrição de uma catacumba judaica, um homem falava mesmo do seu filho adotado, o que nos diz imediatamente que naquela altura se adotavam crianças. Esse pai diz que gostaria de colocar o corpo do seu filho num caixão de ouro e, obviamente, não tinha possibilidades para o fazer. Continua dizendo que era uma criança doce e um rapaz inigualável. Temos a sensação que a criança morreu há pouco tempo. O sofrimento do pai parece muito recente. É uma ironia histórica que por cima da catacumba judaica da Via Torlonia esteja a residência em tempo de guerra do ditador fascista Benito Mussolini. Durante a Segunda Guerra Mundial, declarou os judeus como estrangeiros em Itália, enquanto vivia por cima de um cemitério judaico com quase 2000 anos. Há ainda uma outra catacumba romana com uma história muito curiosa. Situa-se a mais de 1610 km de Roma. Está por baixo da cidade portuária egípcia de Alexandria. É lá que se podem encontrar velhas relíquias do Antigo Egito ao lado de colunas romanescas. A catacumba chama-se Comb el-Shigafa. Lá dentro vemos um lugar onde duas culturas se fundiram numa só. Construída durante os séculos I e II d.C., na época em que Alexandria fazia parte do Império Romano, esta magnífica catacumba é muito parecida com as catacumbas. É uma ironia histórica que por cima da catacumba judaica da Via Torlonia esteja a residência em tempo de guerra do ditador fascista Benito Mussolini. Durante a Segunda Guerra Mundial, declarou os judeus como estrangeiros em Itália, enquanto vivia por cima de um cemitério judaico com quase 2000 anos. Há ainda uma outra catacumba romana com uma história muito curiosa. Situa-se a mais de 1610 km de Roma. Está por baixo da cidade portuária egípcia de Alexandria. É lá que se podem encontrar velhas relíquias do Antigo Egito ao lado de colunas romanescas. A catacumba chama-se Comb el-Shigafa. Lá dentro vemos um lugar onde duas culturas se fundiram numa só. Construída durante os séculos I e II d.C., na época em que Alexandria fazia parte do Império Romano, esta magnífica catacumba é muito parecida com as catacumbas da Roma Antiga. Ao contrário do que se passava nas catacumbas romanas, os mortos eram descidos através de uma abertura no teto, enquanto os acompanhantes desciam pelas escadas em espiral circundante. Em breve, a catacumba começaria a revelar a curiosa mistura das culturas egípcia e romana que se vê no exterior. Uma câmara para rituais é guardada pelas imagens da serpente. São símbolos egípcios de proteção. Por cima da serpente está a cabeça da medusa, o símbolo da proteção usado pelos romanos. À semelhança das catacumbas em Roma, Comb el-Shigafa era iluminada pelas mesmas aberturas que os romanos chamavam lucinetti. Misteriosamente, uma câmara que tomou o nome do imperador Caracalla em 217 d.C., guardava os restos mortais de pessoas e cavalos. Talvez tivessem morrido juntos em combate. No entanto, o túmulo não revela a verdadeira razão. No interior da pequena câmara funerária, os acrisolium são escavados em pedra de cal mole. São decorados com cenas tradicionais egípcias de mumificação.
Nos dois lados do nicho funerário estão curiosas estátuas romanas. Por detrás de olhos de pedra gastos pelo tempo, escondem-se as figuras contemplativas de um homem e de uma mulher abastados que aqui foram enterrados. Não sobreviveu nenhuma inscrição para nos informar quem eram estes romanos e o que os trouxe a Alexandria. Eles nunca chegariam a saber que os dias dos cemitérios subterrâneos estavam a chegar ao fim. A crença na ressurreição e o facto de não aceitarem a cremação não deixou qualquer escolha aos cristãos primitivos. Quando finalmente lhes atribuíram o estatuto legal, o destino das catacumbas estava traçado. Desnecessárias, foram esquecidas durante quase 10 séculos. Uma das razões que levou ao esquecimento das catacumbas é o facto de serem subterrâneas. Não há nada que indique a sua localização. De facto, a descoberta de algumas foi meramente acidental. A primeira descoberta data de junho de 1578, quando por acaso alguns trabalhadores que escavavam uma mina de cimento perto de Roma se depararam com um cemitério subterrâneo, uma catacumba. Foi o que estimulou alguns dos mais industriosos investigadores deste período. Um deles chamava-se António Bósio e a sua obra publicada, Roma Subterrânea, contém notas e descrições das suas explorações de quilómetros de túneis e galerias funerárias. Isso valeu-lhe a reputação de Colombo das catacumbas. Os arqueólogos da modernidade devem a compreensão destes túneis antigos a outro homem. O seu nome era De Rossi. O estudo das catacumbas romanas dá mais um passo em frente com o aparecimento de Giovanni Battista de Rossi no século XIX. Em grande medida, ele vai dar continuidade ao trabalho de Bósio, documentando as catacumbas de Roma. Vai também tentar dar-lhe uma nova base científica. Giovanni Battista de Rossi, um advogado, seria o primeiro a fornecer aos arqueólogos modernos mapas detalhados das catacumbas. Deixou também aos historiadores catálogos dos artefactos que descobriu durante as suas explorações, que duraram anos. O trabalho de Rossi ajuda a confirmar as conclusões a que se chegou na modernidade sobre o uso de objetos cerimoniais nas catacumbas. As suas ilustrações sugerem que, à semelhança das pinturas murais que foram estudadas, os artefactos rituais, como as lamparinas a óleo, eram também decorados com símbolos cristãos, como a conhecida imagem do Bom Pastor. De Rossi também registou a prática de colocar vasilhas ou outros objetos de cerâmica decorados cheios de óleos aromáticos dentro dos lucoli. Outras investigações revelaram que por dentro da argamassa dos túmulos eram frequentemente colocadas recordações da vida e do trabalho dos falecidos. Dos cerca de 97 km de catacumbas que se acredita existirem por baixo da Roma moderna, apenas cerca de 60. Normalmente há um cheiro a mofo nas catacumbas capaz de fazer desmaiar. Não há pior do que isso, mas o mais surpreendente de tudo é a escuridão total. Os arqueólogos levam uma pilha bastante potente, mas no momento em que viram uma esquina e ficam fora do nosso alcance, é como se não estivesse de todo ali. E isso é uma sensação bastante enervante. Aqui e ali, a luz que não entra por janelas, mas é filtrada lá de cima, através de aberturas no teto, deixa o horror da escuridão. À medida que avançamos cautelosamente, fecha-se sobre nós a noite escura para trazer o medonho silêncio da noite. São Jerónimo, latinista. Nas catacumbas, a única luz natural e ventilação vem de pequenas aberturas no teto chamadas lucinati. Foi também através destas aberturas que a água foi transportada para baixo para se misturar ao pó de tufo e fazer a argamassa necessária para encerrar as sepulturas. A importância social e espiritual da morte para os primeiros cristãos iria levar a mais de 2 séculos de construção de catacumbas. As perseguições religiosas e as doenças como a peste seriam responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade em Roma.
Não iria haver falta de corpos, cujo último desejo era o de serem sepultados por baixo da cidade nas catacumbas. Em Mistérios de Antiguidade vamos desvendar esotéricos enterros rituais e o culto dos mártires. A vida e a morte debaixo da terra. Descer a uma catacumba romana é entrar num reino misterioso de outro mundo. Os túneis estreitos são como uma máquina de viajar no tempo, levando o visitante a recuar cerca de 2000 anos. As primeiras catacumbas construídas durante o século I d.C. eram provavelmente cemitérios para as famílias nobres que escavavam os seus túmulos por baixo das suas terras. Foram depois aumentados para abrigarem também os corpos dos seus irmãos cristãos, além dos judeus romanos e outros que não praticavam a cremação. No entanto, foi nos séculos II e III que as catacumbas assumiram a sua verdadeira importância, enquanto cemitérios para as pessoas a quem chamavam santos e mártires. Muitos dos mártires encontraram a morte às mãos de multidões de romanos. Quantas vezes somos atacados por multidões hostis em desrespeito total pelos tribunais legais? Por cima da serpente está a cabeça da Medusa, o símbolo da proteção usado pelos romanos. À semelhança das catacumbas em Roma, Combe el Gigafa era iluminada pelas mesmas aberturas que os romanos chamavam Lucinetti. Misteriosamente, uma câmara que tomou o nome do imperador Caracalla em 217 d.C. guardava os restos mortais de pessoas e cavalos. Talvez tivessem morrido juntos em combate. No entanto, o túmulo não revela a verdadeira razão. No interior da pequena câmara funerária, os acrisolium são escavados em pedra de cal mole. São decorados com cenas tradicionais egípcias de mumificação. Nos dois lados do nicho funerário estão curiosas estátuas romanas. Por detrás de olhos de pedra gastos pelo tempo, escondem-se as figuras contemplativas de um homem e de uma mulher abastados que aqui foram enterrados. Não sobreviveu nenhuma inscrição para nos informar quem eram estes romanos e o que os trouxe a Alexandria. Eles nunca chegariam a saber que os dias dos cemitérios subterrâneos estavam a chegar ao fim. Por volta do ano 313 d.C., em Roma, Constantino o Grande decretou o cristianismo uma religião legal no Império Romano. Ao mesmo tempo, a prática de enterros subterrâneos entrava gradualmente em declínio. Nos finais do século V, as catacumbas entraram em desuso. Os cemitérios à superfície tinham-se já tornado habituais entre cristãos e judeus. O misterioso legado de trabalhos árduos e da cultura da antiguidade deixado nas catacumbas foi largamente abandonado. As razões do abandono das catacumbas são quase tão misteriosas como as que levaram à sua construção. Há quem diga que depois de legalizado o cristianismo, não havia mais razões para se fazerem enterros subterrâneos. Um outro facto misterioso é que por volta do século IX d.C., as catacumbas não só tinham sido abandonadas, mas também completamente esquecidas pelos praticantes do culto. No final da Idade Média, os ossos começaram a desaparecer. Não se tratava de ressurreição divina, mas sim de pilhagem. O roubo de ossos das catacumbas era infelizmente uma prática usual durante a Idade Média. De facto, quilómetros de corredores foram completamente saqueados durante esta época. É por isso que, quando hoje se visitam as catacumbas, não se vêem ossos.